Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos falar sobre um livro que serve como introdução à análise, ao estudo das mitologias greco-romana, né, ou das mitologias antigas, né? E é justamente o livro da mitologia de Thomas Bulfinch, ou mesmo o livro de ouro da mitologia também. Ambos são a mesma obra, porém com títulos de traduções diferenciadas de edições diversas, né? Então, esse livro do Thomas Bulfinch, ele serve como uma espécie de introdução a esse mundo vasto aí, das mitologias. Serve para você entender as principais histórias que estão sintetizadas em cada volume de uma forma agradável, de uma forma que está bem direcionada, bem formatada para que você possa entender. O livro de ouro da mitologia, nessa versão, pela editora Martin Claret, vocês podem ver, ele está em capa dura, né? O acabamento realmente ficou bem feito, né? Com um dourado aqui, né? E essa versão contém ainda introdução, contém textos acadêmicos, né? O prefácio do autor, propriamente uma apresentação, tem no final textos acadêmicos de pessoas que tratam sobre a mitologia, né, que servem como complementos a referências bibliográficas, e ao final tem um glossário também com os termos utilizados, né. E essa outra versão que eu tenho aqui, que é o Livro de Ouro da Mitologia, publicado pela editora E de Ouro, né, é uma edição que vem com várias ilustrações internas também, o que é bem interessante para complementar a sua leitura, né, porém não vem com um complemento como na edição da Martin Claret. Essa edição, além de conter ilustrações internas, tem também, como eu mencionei no final, apêndices com textos aqui. Então por isso é uma edição mais acabada, né, nesse sentido, do que a edição da Era de Ouro. Mas ambos têm traduções aí que são interessantes de serem lidas, não tem assim nenhum prejudicial uma em relação à outra em termos de tradução. Porém, como eu mencionei, essa edição da Martin Claret está mais completa por ter esses ensaios aí, né, tanto na apresentação quanto no final, e apêndices também, né. Quanto ao conteúdo do livro, né, o livro do Thomas Bulfinch, ele é uma introdução à mitologia. Então ele vai falar desde as origens da mitologia grega, né, como o mundo surgiu segundo as mitologias gregas, passando aí por contos dos heróis, passando por lendas mais conhecidas e extraindo aí dos próprios clássicos, né? O autor, ele extraiu das obras clássicas as principais histórias e condensou com suas próprias palavras as histórias. Então por isso é de fácil entendimento o texto, né? E ele serve justamente para aquelas pessoas que querem iniciar na leitura das mitologias, especialmente das obras clássicas, né? O contexto da publicação foi em 1855. Naquela época, o Thomas Bulfinch, ele viveu no século XIX. Muitos estudantes estavam se atendo aos estudos de ciências e não estudando mais as obras clássicas como antes. Então ele decidiu, nesse sentido, condensar toda essa mitologia para facilitar como introdução aí às leituras dos clássicos e para entendimento da própria mitologia mesmo. Além disso, o autor ele se conscientiza, né, da importância da mitologia no sentido de que ela serve para entender melhor as poesias e a literatura, né? Logo no início do livro ele fala sobre essa importância, né? Dizendo o seguinte: se considerarmos que os únicos ramos úteis do conhecimento são aqueles que concorrem para o aumento do nosso patrimônio material ou nosso status social, então a mitologia não pode ser apresentada nessa categoria. Mas se há utilidade naquilo que nos faz melhores e mais felizes, então poderíamos reclamar essa classificação para assunto dessa obra. Pois a mitologia é a camareira da literatura, e a literatura é uma das melhores aliadas da virtude e da promoção da felicidade. Sem o conhecimento da mitologia, boa parte de nossa elegante literatura não pode ser compreendida e apreciada. Então, a sistemática do livro é justamente apresentar essas histórias sempre com trechos aí da literatura. Então ele apresenta, por exemplo, trechos aí de poesias de Lord Byron,
de John Milton, para justamente demonstrar que há essa ligação entre a mitologia, os vários termos que são utilizados, né, que os poetas, os escritores da literatura em geral utilizavam como referência em suas obras. Por exemplo, Luís de Camões, né, nas Lusíadas, faz referência aos deuses e nomes da mitologia que você necessariamente poderá conhecer através do livro da mitologia do Thomas Bulfinch, né? Então é interessante fazer a leitura desse livro para logo depois, em seguida, você partir para a leitura dos clássicos e aí você vai conseguir entender quem é, por exemplo, Zeus, quem é Afrodite ou a Poseidon, etc., né? E é interessante que o livro, depois de tratar com bastante detalhe aí sobre a mitologia grega, ele trata também de outras mitologias europeias, né? Como, por exemplo, a mitologia celta, a mitologia nórdica. Ele trata sobre os monstros, né, que existiam nessas histórias, né, a origem da mitologia do Egito, do zoroastrismo também, e dentre outras, né, dentre os druidas também. Então é uma obra completa para servir como introdução. E o objetivo do autor, ele coloca logo também na introdução, é justamente fazer com que a leitura fosse agradável e não muito acadêmica, né? Porque a ideia central é fazer com que você leia e aprecie as histórias como se fossem obras literárias, né? Ele coloca: nosso trabalho é uma tentativa de resolver esse problema à medida que contamos as histórias da mitologia de modo a torná-las uma fonte de diversão. Procuramos narrá-las corretamente, de acordo com o que nos dizem as autoridades da antiguidade, para que os leitores, quando ouvirem alguma referência, saibam do que se trata. Portanto, queremos ensinar a mitologia não como uma forma de estudo, mas como uma oportunidade para descansar do estudo, o que confere à nossa obra o encantamento de um livro de histórias e, ao mesmo tempo, o meio dele, compartilhando o conhecimento de um ramo importante da educação. E ele diz, né, que a maioria das lendas utilizadas no livro foram extraídas dos clássicos de Ovídio e de Virgílio, né, e das próprias obras mesmo das fontes. Então, um certo guia. Na obra, na época em que foi publicado, foi um grande sucesso, né, justamente pelo acesso, né, e pela síntese bem intencionada que o autor fez dos clássicos. E depois muitos leram e se introduziram aí nos estudos da mitologia através dessa obra do Thomas Bulfinch, né? Então por isso que até hoje ela é reeditada várias vezes, considerada como um clássico aí, das mitologias, que tratando sobre mitologias, e que condensa basicamente quase toda a história em relação às mitologias antigas e tudo mais. Então é uma obra altamente recomendada para quem quer se introduzir nas mitologias, ter aí uma visão geral sobre quem foram os deuses nórdicos, os deuses do Olimpo, para entender do que tratavam, quais são as suas principais lendas. Tem até resumo, por exemplo, da Guerra de Troia, resumo das principais lendas dos principais heróis, como por exemplo Perseu, Hércules, dentre outros. Então é um guia para que você possa entender de uma forma geral a mitologia grega. Depois, em seguida, você parte para a leitura dos próprios clássicos e também para a leitura de obras mais elaboradas, com mais detalhes sobre a mitologia grega e as mitologias em geral. Então, nessas duas versões, tanto uma como outra, você pode apreciar essa boa leitura aí. Então, somando aí o livro da mitologia do Thomas Bulfinch com os gregos do H.D.F. Quito, né, e com o livro A Cidade Antiga de Fustel de Coulanges, você vai ter uma boa base aí sobre a Grécia Antiga, né? Então, os gregos de Quito, a Cidade Antiga de Fustel de Coulanges e o livro da mitologia de Thomas Bulfinch. Tudo isso vai te fornecer uma boa base para entender a Grécia Antiga e acabar aí, iniciando o seu estudo nesse ramo do conhecimento da educação clássica, que é muito relevante, que é muito interessante. Então você vai conseguir, através desses 3 livros indicados, do livro da mitologia, entender como era e como funcionavam as ideias em relação aos próprios deuses, em relação à própria religião greco-romana. Depois, nos livros dos gregos e na Cidade Antiga, você vai compreender a formação, a origem daquele povo, entender aí seus aspectos históricos, políticos, de organização, de estrutura e de religião. Então, esses livros são aí fonte básica para você
para que você possa estudar a Grécia Antiga e a Roma Antiga. Após fazer o estudo dessas 3 grandes obras que eu considero como sendo básicas, você pode iniciar seu estudo com outras obras que vão te abrir os olhares aí sobre a Grécia Antiga e sobre a Roma Antiga, né? Então sempre há o início. Então o início é justamente com essas obras do Quito, do Fustácio Colantes e do Thomas Bulfinch. Espero que você tenha então gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.